Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kartau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Vedanto Jnanadiposti Tamo Nashana Krityataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha. Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmyaham. Verso 37. Shantamahanto nivasanti santaha. Juntos. Shantamahanto nivasanti santaha Vasantavallokahitam charantaha Vasantavallokahitam charantaha Tirna swayam bhima bhavarnavanjanan Tirna swayam bhima bhavarnavanjanan Ahetuna jnana pitarayantaha Ahetuna jnana pitarayantaha. Na aula passada tínhamos ficado neste verso, foi aqui que nós paramos. E tínhamos feito os dois primeiros padas. Padas é, podemos dizer assim, quarto. Shantaha são calmos, Mahantaha são grandiosos e Nivasanti vivem. Vivem o quê? Charantaha fazendo, lá na segunda linha, fazendo o quê? Loka hitam, hitam é aquilo que é benéfico, loka para o mundo, para as pessoas. Vasantavat, vat significa como. Vasanta, a primavera. Assim como a primavera é benéfica, não é? Depois do inverno rígido, com chuvas, com frio, não apetece sair, que vem depois do outono, uma estação também muito triste, não é? Chamam a estação da depressão, não é? As pessoas ficam muito tristes no outono, não é?
talvez porque o verão acabou, ou regressa às aulas, etc. Vem a primavera, então, depois desses 6 meses, pelo menos para nós, cá em Portugal, dar o ar da sua graça. Os passarinhos começam a vir, não é? As grandes migrações, os casais apaixonam-se, querem ter filhos, as flores dão cor ao mundo, as frutas também começam a nascer das árvores, os cantores começam a cantar, os dançarinos querem dançar, começa toda a agenda de eventos ao ar livre para os músicos, para os artistas, etc. Estão a ver? Primavera dá vida, dá alegria, dá cor, dá um calor que não é um calor insuportável como o do verão. Não é? Então esta é a analogia, uma comparação muito bonita. Lembrando, né, que é o aluno que está, nas palavras de Adi Shankaracharya, que é o autor, o compositor desta obra, que é o grande sábio da nossa tradição de ensino, que todos os nossos mestres, não é, reverenciam pela sua forma muito clara de expor o conhecimento do Vedanta e transmitir, não é, o conhecimento da realidade última de todas as coisas, que é não dual. Nas palavras dele, então, o aluno está a falar. Tá? Então é, no fundo, uma fala com muita poesia. Não é? Adi Shankaracharya era um poeta, não é? Para além de ser um sábio, era também um grande poeta. E Santaha são pessoas boas, faltou explicar essa linha. E tínhamos ficado aqui. E agora, na segunda linha, vamos então continuar a ver o significado do verso. Não é? Então diz assim, Tirnaha Swayam Bhima Bhavarnavam. Arnavam significa oceano. Né? E como é que é esse oceano? Bhima é terrorífico. Né? Bhayankara, que causa medo. E que oceano é esse? Não é o Oceano Atlântico ou o Oceano Índico, não é? Não é nenhum desses oceanos, é o oceano da existência. Bhava, chama-se isso, Bhava Arnavam. Bhava é o samsara. Ah, professor, o que é o samsara? Não é? Esta pergunta nasce dentro do samsara. O samsara é este universo, assim como nós o vemos, e a sensação de estar preso a ele. Uma prisão que é tanto mental, quanto de hábitos, quanto de rotinas, quanto de relações, etc, etc, etc. Não é? Damos por nós, a certa altura das vidas, a olhar para quem somos e a sentir que estamos presos a esta pessoa de quem não gostamos. Esta pessoa que está demasiado aquém daquilo que seria o ideal para mim. E olho para o lado, via Instagram, via TikTok, e parecem todos felizes, menos eu. Parecem todos muito bem, menos eu. E isto é o samsara. O samsara é a vida que aprisiona a pessoa, causada por uma ideia, essa prisão, de que assim como eu sou, não estou bem, não chega. Eu não sou suficiente para o mundo. Esta insuficiência, a pôr na tona, expressa-se de muitas maneiras, muitas. Alguns de vocês, quando eu ontem dei aquela mensagem, ontem já não me lembro, sobre como é que as perguntas devem ser colocadas, não é? Alguns de vocês podem ter pensado assim, mas porquê é que ele está a dizer isso, não é? Porquê é que eu não posso, não é? E então vejam, o meu papel aqui é ajudar-vos a serem pessoas melhores. Ajudar-vos a interpretarem o Dharma. Eu próprio tenho que o seguir também. Não é? Eu próprio tenho que o seguir. E então, às vezes, nestas respostas, às vezes na abordagem mais dura que eu tenho para com os alunos, às vezes eu tenho que ter. É para eu trazer aquele ego à realidade. Não é? Coisas que nós podemos abrir mão de e que não nos ajudam a ser pessoas mais realizadas aqui. Então esse também é o papel do guru, esse também é o papel do professor. Mostrar onde nós temos que crescer e mostrar aquilo que nos impede de crescer. Depois cabe ao aluno tomar a decisão que quiser, não é? Então lembra-se, estão comigo, estão aqui para crescer. E crescer envolve dores de crescimento.
Essas dores de crescimento têm muito a ver com a forma como eu passo a ver-me. Agora, através dos olhos do professor, que espelha certas coisas. Estão a ver? E para que é esse espelho? Para o aluno olhar para si e ver, realmente isto já não me serve. Então o processo de Vedanta é um processo de abrir mão, essencialmente de abrir mão das coisas que já não servem. Essencialmente disso. E quando eu digo coisas, não é, professor, eu tenho lá em casa um baú com coisas que eu já não uso. Eu não estou a falar dessas coisas. Estou a falar de coisas internas, que é a nossa bagagem que a gente traz às costas e que é muito peso para nós. Nós já somos paz. Nós já somos felicidade. O que é que nos impede de expressar? De as expressar? É algo que está aqui, nesta mente, neste meu coração, que me impede de ser isso que eu tanto quero ser. Então não é uma questão de trazer algo de novo para as vossas vidas. Não. É uma questão de entender aquilo que me impede de expressar aquilo que eu sou. E remover isso. Abrir mão dessas coisas que já não interessam para nada. Hábitos comportamentais, formas de pensar, como dizia o Swami Dayananda, era muito giro. Ele gozava connosco nas aulas, com um sorriso, vocês nem imaginam. Pajama thinking era o termo que ele usava. Pensamento de pijama. A primeira vez que eu ouvi, fiquei assim, mas o que é que isso quer dizer, pensamento de pijama? Não é? Pijama, no pijama, a roupa do pijama é muito larga e elástica, não é? Cabem 3 lá dentro. Não é? Quase que podíamos partilhar o mesmo pijama 3 pessoas ali, porque é muito larga para dormirmos confortável de noite. Esse pensamento muito largo, estão a ver? Com falta de clareza, com falta de precisão, não ajuda a pessoa. Então ele gozava muito com isso. Um dos desafios dele enquanto professor e ser humano também era, ele não se impedia de dizer isto, era pensar com clareza. E brincava com os yogis, era muito giro. Ele assim, esses yogis ficam de cabeça para baixo. E como é que ficar de cabeça para baixo? O que aumenta o sangue ao cérebro, não é? Aumenta a densidade e a intensidade do pensamento. Esses fulanos têm pajama thinking, ainda é pior, vão acentuar o pajama thinking. Estão a ver? Então ele gozava connosco. Não fiquem de cabeça para baixo. Aprendam a pensar direito e depois, sim, fiquem de cabeça para baixo. Porque pensar de forma muito larga, sem precisão, e ficar de cabeça para baixo pode dar problemas. Isto era ele a brincar. E a brincar, ele ia dizendo coisas. Ia passando assim uma mensagem. À avó, sem magoar. Estão a ver? Para o aluno ir pensando. Né? E às vezes lá dava assim um solavanco. Né? E nós ficávamos todos assim, né? A pensar. Mas será que isto é para mim? Será que o professor falou para mim? Não, o professor fala sempre para todos. Inspirado por um ou vários, fala sempre para todos. Né? Esta é a mensagem. Não? E então, Bhima Bhava Arnavam Samsara. Estamos a falar de samsara. Não é? E das coisas que às vezes o professor diz para o aluno entender o seu samsara. O aluno tem que entender onde está o seu samsara. Só quando entender quais as áreas da vida que expressam muito samsara, não é que o aluno pode, de forma relativa, endereçar essas áreas. Este trabalho relativo, que é um trabalho subsidiário, coadjuvante, necessário para o Vedanta ser efetivo, tem que acontecer. Não há bypass aqui. Não há forma de nada. A pessoa, mas não dá para ir à volta, não dá para ir à volta. A pessoa não há outra maneira, não há outra maneira. O Vedanta Shastra, as escrituras do Vedanta, chama escritura ou Shastra, ok? É perentório, unânime, cantam uma só voz. Primeiro, Karma Yogena, Chitta Shuddhi Bhavati, através do Karma Yoga, a purificação da mente. Somente depois, Vedantena, ou Jnana Yogena, Moksha Bhavati. Depois do Jnana Yoga, que é Vedanta, o que acontece? Há Moksha. Então, não deixem de trabalhar na vossa personalidade. Não deixem de trabalhar naquilo que é fundamental. E é aí que se expressa o samsara. Então, ele que venha, para a gente ver as áreas que tem que trabalhar. E estas pessoas, estes mestres, Tirnaha, já atravessaram
já atravessaram esse oceano do samsara. Swayam, eles mesmos já estão do outro lado do samsara. Tá? E tarayantaha, eles ajudam os outros a atravessar. É a forma causativa do verbo significa, tan significa atravessar. Eu já não sei qual é a raiz verbal, tinha que ver. Então eles causam, ajudam, fazem que os outros atravessem esse mesmo oceano. Quem são os outros? Janan, todas as pessoas. Tá? Os seres humanos. A missão deles é essa cá. É levá-los para o outro lado do samsara. Janananyanapi. É isso. E as outras pessoas. Tá? E a hetum vina. Sem qualquer razão específica. Ou seja, não há um motivo aparente. Não é que alguém vá lá... Não. O professor dê aulas àquela pessoa. Não há. Geralmente toda a gente faz aulas. Não é? As aulas não são negadas. Não é? E agora fica aqui uma parte, não é, sobre a negação das aulas. Há vários alunos com bolsa, não é? E a bolsa é mesmo para dar aos alunos que precisam, não é? Agora, os alunos que recebem bolsa, não é? E alguns, aliás, a maior parte vai estar a ver em casa nos dias seguintes, não é? Esses alunos que recebem as bolsas, não é? São os que mais devem valorizar o ensinamento. Estão a ver? Porque é o universo na forma do professor. É Brahman, na forma do professor, que está a proporcionar essa saída do samsara. Vedanta é para a pessoa sair do samsara. Só isto. Estas aulas são para a pessoa se enxergar como é e viver livre do samsara. É isto, é assim. Pão, queijo. Os pontos nos is. Tão simples quanto isto. Não é para fazer uma massagem nas costas ao aluno, massajar o ego, não é para dizer coisas bonitas, nem para apelar ao sentimento do aluno com coisas bonitas. Não é isso. É para que o aluno vença esse seu sofrimento. É só isto. É para isso que o Paulinho cá está, como me tratam os amigos. É para isso que eu cá estou. Essa é a minha função muito clara na minha vida. Não há outra coisa assim tão clara como essa na minha vida. Então eles mesmos já atravessaram o samsara. Sobre as bolsas, não me quero perder. Então houve uma aluna, agora quando eu disse que as aulas iam ficar na próxima segunda-feira, pediram para eu adiar um bocadinho o prazo, na próxima segunda vamos ter só 3 aulas na área do aluno. Porque assim vocês têm 3 semanas para assistir a 3 aulas. O que é muito bom. Nós lá no nosso curso, nós tínhamos um dia para assistir a 3 aulas ou 4, caso faltássemos um dia. Então, o dia a seguir, se a gente faltasse e quisesse apanhar o comboio, o que é que a gente tinha que fazer? E eu faltei 3 ou 4 dias seguidos, porque tive que ir para a cidade tratar do meu visto de permanência de estudante. E não, aquilo estava demorado. E chegava ao ashram, pedia a gravação das aulas, e sentava no meu cantinho, ia para a cama mais tarde, no intervalo das aulas estudava um pouquinho. Para quê? Para apanhar o comboio. Porquê? Porque apanhar o comboio é muito importante, a disciplina é muito importante. A disciplina indica que não há pensamento de pijama. Relativamente a quê? Àquilo que precisa de ser feito. Professor, mas eu não tenho motivação. Meus queridos, que se lixa a motivação. Vocês acham que eu tenho motivação? Vocês acham que eu tenho motivação todos os dias? Que eu acordo com um sorriso? Ai, que bom! Acham que é assim? Não. Vocês acham que eu de manhã faço as minhas práticas espirituais e que eu sempre... Não acham que não me apetecia sentar-me lá fora, a ver os passarinhos, a beber um café, assim, pôr as pernas, a sentir a brisa no ar? O que é que vocês acham? Mas é o dever de um grahasta fazer as preces, fazer... Então não se trata de motivação, trata-se de compromisso. A gente tem um compromisso para com a verdade, certo? E vai fazer tudo o que for. Então, o yoga faz bem, o meu corpo precisa de yoga. Precisa, nesta altura, ele estava a ganhar uns quilos a mais, mas valentes, uns quilos valentes a mais. E eu já estava perto dos 80. Não. Eu não estou a ser dármico para com o meu corpo. Não estou a negligenciá-lo. Ele precisa de algo mais. Ele está a dar sinais
de que precisa de outro tipo de acompanhamento. Ok, vamos voltar a inserir a prática de yoga. Não é que o professor Paulo precise da prática de yoga mentalmente, entendem? Não. Mas fisicamente o corpo está a precisar daqueles asanas. Ok. O Paulo, acham que o professor Paulo quer depois dar aula à noite, depois de ainda fazer até às 11 horas da noite os trânscritos da Bhagavad Gita, para que daqui a 3 ou 4 anos haja um livro, e depois acordar de manhã para fazer tudo direitinho, bem cedo? Não, o corpo não quer, mas eu ponho o meu corpo em cima do tapete e Ishvara faz o resto. Por isso é que o tapete já está estendido e a porta aberta. Então eu passo, vejo, ok, está ali, tenho que ir para ali. Então não é uma questão de motivação, é uma questão de compromisso. Muito mais importante do que a motivação é o nosso compromisso. E honrar esse compromisso. Deixemos-nos de mimimis. Temos que honrar este ser divino que somos e fazer aquilo que tem que ser feito. Com força, com determinação. Obviamente um dia ou outro vamos falhar. Ok, tudo bem. Mas constância, regularidade. Não é uma utopia isto, não é um idealismo, não, é uma mensagem muito clara, muito, muito clara. É muito, muito clara. Então, Tirnaha, eles próprios, isto sobre as aulas, não é? E sobre a questão da bolsa de estudo. Essa aluna, não é? Eu partilho com vocês, ela não vai ouvir, já desistiu. E também não sabem quem é, mas essa aluna fez as 2 primeiras aulas gratuitas e depois não fez mais nenhuma aula. E tinha uma bolsa total. Estão a ver? Compromisso. Valorização. Pensamento de pijama, não pode haver. Se houver pensamento de pijama, não há compromisso nem valorização. Estão a ver? Pensamento de pijama é só para dormir. Pronto, a gente deita aí, pensamento fica largo como for. Tá? Ok. E não pensem que as portas estão fechadas. Essa aluna, não há nenhuma... Não há nada. Ela, quando quiser voltar, vem e terá outra bolsa. Mas talvez, se ela não tiver a bolsa, aproveite mais. Entendem o que eu estou a dizer? Porque valoriza aquilo, talvez, não é? Há outros alunos não, estão com bolsa e valorizam muito e querem contribuir. Já depende de cada um, não é? Ok. Então, eles ajudam as pessoas a atravessar o samsara hetuna, sem uma razão, hetum vina. Se não há nenhuma razão. Eles estão plenos já, purnatuam. E a vida deles é essa, ajudam as pessoas. Tá? Não há um esforço extra para eles ajudarem. Não é como... Não é? Que esforço existe no açúcar para se tornar doce? Não é que um grão de açúcar acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou ser doce. Não me posso esquecer de ser doce. Ele é doce mesmo que não queira, não é? Mesmo que não queira, ele é doce. Porque é a sua natureza, não é? Então a natureza do ser expressa-se dinamicamente como compaixão. E todas as pessoas que ficam bem na vida expressam essa compaixão. E a compaixão sai para ajudar as pessoas. É uma mão que se estende ao outro para ajudar. Especialmente quando o outro está afligido com alguma coisa. Alright. Continuando. Ayam svabhava swata eva yat para. Ayam svabhava swata eva yat para. Shramapanoda pravanam mahatmanam. Shramapanoda pravanam mahatmanam. Sudham Shuresha Swayamarka Karkasha. Sudham Shuresha Swayamarka Karkasha. Prabhavitaptam avatikshitin kila. Prabhavitaptam avatikshitin kila. A descrição do samsara continua. E Adi Shankaracharya expressa aqui a sua poesia de uma forma tão bonita.
Então, ayam swabhavaha, esta natureza, esta predisposição de quem? Lá na segunda linha, Mahatmanam, no final, das pessoas sábias, não é? Então, a palavra Mahatma é uma palavra muito bonita, não é? Então, e tem várias definições, não é? Então, Mahan, ou Mahat, Manaha, Yasyasaha, aquele cuja mente é grande, aquele cuja mente é vasta. O que é uma mente vasta? É uma mente que encerra um conhecimento muito importante, que é o conhecimento de Vedanta. E esse conhecimento de Vedanta revela a vastidão infinita do ser. Então, é uma mente infinita, não é? Então, esta é uma das definições da palavra Mahatman, que ouvem muitas vezes. Quando formos à Índia, alguns de vocês irão, vão ouvir esta palavra. Mahatma, Mahatma, Mahatma. Os swamis tratam-se assim muitas vezes. Então, é essa palavra. Tá? Depois, outra das definições muito bonitas, para apontarem aí, a pratyuta dairyaha. Dairyaha é firmeza, constância. Uma constância que não é pratyuta, que declina, que vacila, que se apaga. Não, estão a ver? Então é essa constância. Porque, vejam, o Vedanta precisa de uma mente íntegra. Uma mente cujas suas partes estejam unidas. Uma mente fragmentada, em que as suas partes estejam separadas, é uma mente fraca. E o que acontece às pessoas com a mente fraca? Pensam uma coisa, dizem outra, fazem outra completamente oposta, certo? Fazem um plano na sua mente, ficam todas entusiasmadas com esse plano. E depois dizem esse plano. As pessoas até podem dizer, mas depois quando é para concretizar não conseguem. Porquê? Não têm o objetivo sempre à frente. Essa constância. A gente põe um objetivo na frente e fica lá focado nesse objetivo. Como tiro ao alvo. O tiro ao alvo é uma coisa simples. Porque são alguns segundos. A pessoa faz pontaria, dispara, tá. Tudo na vida é como um tiro ao alvo. Só que demora mais tempo. E a gente tem que manter o foco no alvo. Estão a ver? Tudo. Tirar um curso universitário é um tiro ao alvo. Só que demora 5 anos, 3. Porque se a pessoa não mantiver o foco no final, que é ficar com o diploma, então provavelmente vai desistir a meio, não é? Vai falhar o alvo. Tudo na vida é assim. E somente aqueles que arriscam ir longe demais é que conseguem descobrir quão longe conseguem ir. Moksha, não existe alvo mais longe do que é esse. É o alvo mais alto, o alvo mais longínquo. E é demorado também. Então, mantendo o foco, não é? Então, aqueles cuja coragem, cuja constância não declina. Depois, ahetuka hita karta. Karta, aquele que age, hita, em prol do benefício dos outros, obviamente, ahetuka, sem um motivo específico. Este também é chamado Mahatman. Está a ver? Então, vários aspectos daquilo que é uma pessoa santa. Ele é firme nas suas decisões, na sua coragem. Ele tem este conhecimento que o ajudem muito nisso. E ele age em benefício dos outros, espontaneamente, não é? E Paropakara Vyasani. Vyasani significa que ele tem um certo apego, um gosto. Tem uma teima. Porquê? Paropakara, para ajudar os demais. A inclinação é essa, estão a ver, de ajudar os demais. Ele gosta disso, dá-lhe gosto. Uma vida de Karma Yoga é uma vida de contribuição e, obviamente, culmina neste conhecimento. E uma vida de Karma Yoga é uma vida de contribuição deliberada, na qual a pessoa cresce, que culmina na contemplação espontânea. Aliás, na contribuição espontânea. Estão a ver? A pessoa contribui espontaneamente, entende que esse é o seu caminho, não é? Então, decidi partilhar com vocês um bocadinho, não é? Graças aqui ao conhecimento do sânscrito que vai existindo aqui nesta mente, trazer assim várias tonalidades do que é esta palavra, para vocês verem. Ok, então, esta natureza, voltando ao verso, essa natureza destas pessoas santas, destas pessoas, não é? Com estas características que foram até agora descritas,
Swataha eva, naturalmente, é delas, de facto é delas que elas são assim. E qual é essa swabhava? Lá na primeira linha, na segunda linha, na primeira palavra, pravanam, yat pravanam. Essa inclinação, essa tendência para que a panoda significa aliviar, remover. O que é? Shrama, a aflição. A aflição de quem? Paresham, dos outros. Estão a ver? Essa é a sua predisposição natural, a inclinação de ajudar os demais. Qual é? Compaixão. Então esta primeira e segunda linha falam dessa natureza compassiva da pessoa sábia. Um grande exemplo nós temos, que é o nosso querido mestre, Pujya Swami Dayananda, como o próprio nome indica, Dayananda. Plenitude de compaixão era o que ele tinha. Tá? E agora o autor faz uma comparação muito linda. Não é? As pessoas estão no samsara, afligidos, não é? Com o calor da vida, não é? O calor que escalda as pessoas. E o professor é como os raios da lua, como um luar que refresca. Então é isso que nós temos nas duas outras linhas. Então, Sudam Shuhu Eshaha. Esha significa este. Am Shuhu, ou esta lua, cujos cujos raios são Sudham, são como o néctar, refrescantes que nutrem, não é? A lua cheia faz as plantas crescerem melhor, não é? Então a lua tem esse caráter de nutrir. Swayam já é dela mesmo, e o que é que ela faz? Ela avati, lá na última linha, prabhabitaptam avati kshitim. Kshitim é a terra. O planeta Terra, Bhumim, tá? Planeta Terra, Bhumim é o sinónimo. E o que é que faz a Lua? Ela avati, protege. Ela, avdato, é esta dato que dá origem ao mantra Om. Om, o Om vem desta raiz. Ava, rakshati, proteger. Om, as regrinhas de Sandi, algumas que ali estão, mais outras regras de Panini, e temos a palavra Om. E a palavra Om é um agente de proteção. Quem canta o mantra Om aciona uma ferramenta de proteção, porque o Om significa literalmente aquilo que protege. Quem? Todos, a humanidade inteira, especialmente quem o canta. Então, Om. Não sei porque é que eu falei disto, lembrei-me, mas tudo bem. Então, esta lua, cujos raios são refrescantes, protege a Terra. E como é que é esta Terra agora? Taptam, estão a ver? Prabhabi taptam. Abitaha significa por todo lado. Taptam, queimada. Não é? Porquê? Prabha, pelo brilho. O brilho de quê? Arca é sol. Karkasha significa tikshna, duro, escaldante. Pelo brilho escaldante do sol. Estão a ver? Que poesia estes versos são uma delícia. Para quem estuda sânscrito, estes versos são uma delícia. A pessoa vê o verso a primeira vez e pensa assim, mas o que é que está aqui escrito? E entende mais ou menos qual é o tema e depois tem que ir devagarinho, que é o que eu faço. O que é que o pessoal está a fazer quando não está a dar aulas? Está a dissecar os versos, está a fazer as traduções, está a ganhar mais gramática, está a mergulhar no Shastra. É isso que o professor Paulo faz. Tá? E então, que bom que eu tenho essa oportunidade, é um prazer. Alright, e então, o que acontece? A Lua, ela protege a Terra dos raios escaldantes do Sol, que fustigam a Terra. Mas o Sol é tão bom? Sim, vai para Marrakech no verão, com 50 graus, sem água, sem nada, e vê se o Sol é bom. Quem já apanhou 50 graus na pele, diretamente na pele? Nunca ninguém de vocês? Eu já apanhei em Marrakech. Na pele, diretamente, frita, queima, não se consegue estar ao sol à hora do almoço. Temos que fugir do sol. Não dá para estar ao sol. Delhi é igual. Chennai é igual, muito calor. Não dá. Então, na Índia, o sol muito quente é uma realidade, não é como aqui em Portugal, não é? E mesmo no Alentejo é. Nós apanhamos 44 graus, eu e a Sónia, em Trás-os-Montes, num fim de semana de agosto. As pessoas lá não saem. Mais ou menos entre as 10 e as 11 da manhã, e depois saem novamente às 5. Trabalham de manhã cedinho, depois trabalham ao final da tarde, e naquele intermédio do dia não saem de casa, ficam a descansar. Não dá para fazer mais nada, não é? Antigamente no campo era assim. Porquê? Porque o sol é escaldante.
não é? E então o professor é como essa lua, cujos raios de conhecimento são como o néctar que refrescam a mente do aluno do calor insuportável do samsara. O samsara é o sol, não é? Então esta analogia é muito bonita, não é? Aquilo significa definitivamente, tá? De facto é assim que acontece. Então muito bonito, não é? E isto é muito giro porque o que é que caracteriza uma pessoa madura, uma pessoa que ainda precisa de amadurecer, não é? É a capacidade de estar com o sofrimento dos demais. A capacidade de sentir empatia. E a empatia é a capacidade de identificarmos a emoção do outro e também a sentirmos até certo ponto, sem a pessoa se deixar levar pelo drama da outra pessoa. E ainda assim estender uma mão a ajudar. É muito importante isto. Mas o que acontece? Geralmente as pessoas procuram fugir a 7 pés de quê? Das pessoas deprimidas. Não é? Especialmente o pai, a mãe, não é? Algum familiar que tenham, não é? E porquê que nós fugimos especialmente dessas pessoas? Que são muito queridas para nós. Porque quanto mais amor temos pelas pessoas, não é? Mais duro é sentir o sofrimento delas. E geralmente a empatia por essas pessoas é tanta, porque já nos conhecemos há tanto tempo, não é? Que somos, espelhos perfeitos para a emoção que a pessoa está a sentir. E como dói muito aqui, não é? Nós tentamos fugir à situação, não é? Então a questão é, quando tiverem a sentir a dor de um familiar, uma mãe, um pai, não é? Respirem fundo. E lembrem Vedanta, professor Paulo, lembrem que a consciência é intocada. E esse processo de revisitar o ensinamento, mesmo quando a emoção está a ser sentida por nós com empatia, faz com que essa emoção se transforme num objeto da minha cognição e eu então consigo relacionar-me com ela e dizer assim, isto é uma emoção. Isto é simplesmente uma emoção. E depois vão um passo mais fundo no ensinamento e dizemos assim, para aqueles que já estudam o Upanishad, então isto vai ser ótimo. Então, Vacharam Vanam Vikaro Namadeyam. Chandogya Upanishad, não é? Nome e forma são insubstanciais, não é? E nome e forma inclui tudo. Até o nome pai e a forma pai, e até o nome mãe e a forma mãe. Então é isto que tem que ser trazido para o dia a dia do nosso convívio com as pessoas que estão mais perto de nós e pelas quais nós temos muito amor e muito apego também e tudo isso, né? Este processo tem que existir na mente do aluno. E se isso acontecer, então, nesse instante eu olho para a mãe como Ishvara, olho para o pai como Ishvara, olho para mim como Ishvara, e de repente aquela situação tornou-se uma contemplação em quê? Em Ishvara, em Brahman. Estão a ver? Este é o segredo. E isto tem de ser deliberado até se tornar espontâneo. Irá certamente tornar-se espontâneo. E a espontaneidade é chamada libertação. Está a ver? Significa que o conhecimento surge quando ele é preciso. Quando não é preciso, fica lá onde ele é. Tá? Todos são libertos do ponto de vista matemático, não é? Quando descobrem que 2 mais 2 são 4. Porquê? Porque quando precisam do conhecimento ele está lá, é espontâneo. Então, quando não precisam, ele fica lá guardado, onde tem que estar. O conhecimento Vedanta é igual. Não temos que estar sempre, eu sou Brahman. Senão as pessoas estão a falar connosco, não é? E nós não ouvimos nada que elas dizem. É bom que a gente contemple o máximo possível, não é? Mas quando interagimos com as pessoas, não é? Estamos na interação. E lá num canto da nossa mente, não é? Qual é a música de fundo? Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Eu sou Brahman, eu sou absoluto. Tá? Fica lá num cantinho da nossa mente, não é? Ok. Então, que verso muito bonito, não é? E agora muda a métrica. Então muda a melodia. Muito bonita esta melodia. Brahmanandarasанubhuti kalitaihi
Brahmanandarasanubhuti kalitaihi Puteishu titaisitaihi Puteisu chitaisitaihi Yushmadvakalashojitai shruti sukhaihi Yushmadvakalashojitai shruti sukhaihi Vakyamritai sechaya Vakyamritai sechaya Santaptam bhavata padavadahana Santaptam bhavata padavadahana Jvalabhirenam prabho Jvalabhirenam prabho Dhanyaste bhavadikshana kshanagate Dhanyaste bhavadikshana kshanagate Patrikrta svikrtaha Patrikrta svikrtaha. Então, muito bonito este verso. E neste verso há uma elogia muito bonita, não é? Que Shankaracharya expressa toda a sua capacidade poética, não é? E ele compara as palavras que saem da boca do professor, que é um recipiente que contém néctar, que é como uma chuva, e essas palavras, elas caem em cima do aluno. Então o aluno pede ao professor derrame esse néctar, que são as suas palavras, em cima de mim, que eu estou a arder com o fogo do samsara. Estão a ver? Então, mais uma alegoria. Ok, então vamos ver as palavras. Lá no final da segunda linha diz assim, sechaya. Sechaya é o verbo e está no modo imperativo e significa por favor derrame, por favor deixe cair, não é? Por favor chova. Este é o termo, vem da raiz verbal Alcides, não é? E então derrame mam santaptam, em mim que estou a arder, que estou a ser queimado, tá? E derrame o quê, não é? Então vamos lá na primeira linha. Aliás, vá logo antes de Sechayam. Estes versos mais longos são complicados, não é? Então, Vakyamrtaihi, antes de Sechayam, estão a ver? Vakyamrtaihi. Amrta significa néctar. Vakya significa frase. Então, molhe-me com as frases que são como néctar, que é um ensinamento. Molhe-me com as frases que são como néctar. E agora, na primeira linha e na segunda, até esta palavra, são tudo adjetivos para estas frases. Vamos ver, então. Brahmanandarasanu kalitaihi. Kalitaihi significa são compostas, são munidas, contêm o que é anubhuti, a experiência, rasa, do sabor, que é ananda, a plenitude de Brahman. Olha que bonito, não é? Então essas frases são feitas da experiência, ou contêm, estão munidas da experiência do sabor, que é a plenitude do Brahman. É lógico que a plenitude, que é o infinito, não tem sabor. E é lógico que ninguém experiencia o infinito. Então, o que é que isto quer dizer? Essas frases têm o potencial de conferir, numa linguagem objetiva, que eu estou a dizer agora, de conferir a apreciação íntima da plenitude que eu sou, que é Brahman. Estão a ver? Essas frases revelam essa plenitude, não é? E essa apreciação íntima é chamada de anubhuti. Apreciação íntima. E essas frases são putaihi, purificadoras. Elas purificam. Porquê que purificam? Não só ajudam a pessoa a crescer, não é? Como removem a ignorância. E a remoção da ignorância é maior purificadora, não é? Ok. Sushitaihi. Susto, shitaihi. Shita significa frios.
Então são refrescantes, susto, muito refrescantes. Essas frases são refrescantes. Porquê? Vejam, o aluno está com uma confusão mental diabólica e consegue ter força para ir ouvir a aula. Ouve a aula de Vedanta e essa dor que o aluno estava a sentir é apaziguada. E o efeito da aula dura, é ou não é? O efeito da aula dura 1, 2, 3 dias, 4, 5. E aula após aula, o refresco vai sendo maior, não é? E até que a pessoa deixa de ter uma mente que vive atormentada com esse calor das tensões do dia-a-dia, não é? Diminui. As tensões diminuem radicalmente. E a pessoa começa a estar menos afligida, não é? E são sitaihi. Sita significa branco. Essas frases são brancas. Brancas significa o que aqui? Que tem sattva-guna. A cor do sattva-guna é branco. Não é? Então elas têm sattva-guna. E o que é que sattva-guna implica? Sattva-guna implica a contemplação, a clareza, não é? A pureza também. Então estas frases conferem clareza, conferem tranquilidade, conferem contemplação. Não é? Então isto é o que faz sattva-guna. Não é? E yushmadva kalasho jitaihi, udjitaihi, não é? Então elas caem, não é? Elas são vertidas. De onde? Kalasha. Kalasha é um recipiente. Que recipiente é esse? Yushmadvak. Yushmad, o seu vak, órgão da fala. Então essas frases, elas vertem-se do seu órgão da fala. Estão a ver que bonito que é? O aluno está ali embaixo a banhar-se nessa água refrescante, na forma de néctar, que é o ensinamento de Vedanta, e que termina com um calor sufocante, escaldante, que é o samsara, que no fundo é a tormenta mental que a pessoa vive. Então, mam santaptam, a mim que estou queimado, baba, tapa, é assim que agora temos que separar esta última palavra, baba, tapa, dava, dahana, jwalabhi, enam fica para o outro lado. Enam significa este é o aluno. Este que sou eu, que estou aqui queimado pelo samsara. Oh, Prabhu é mestre. Não é? Depois eu vou explicar esta palavra. E jwalabhi, jwala significa as lavaredas. As chamas, as lavaredas, não é? Dahana, queimantes, as lavaredas que queimam. E dhava, do incêndio, tapa, fustigante, bhava, do samsara. Estão a ver? Então eu estou queimado por essas labaredas que queimam do incêndio, desse sofrimento, dessa aflição que é bhava. Bhava significa a existência, samsara. Não é? Existência aqui no sentido de mundo, não no sentido de existência absoluta. Não é? Oh, Prabhu, não é? Palavra muito bonita. Então, Prabhu, Prakarshena, Bhavanat iti Prabhu, não é? Aquele que, porque ele vem à manifestação de forma iminente e de forma muito perfeita, ele é chamado Prabhu, mestre, Senhor, não é? O Prabhu é mestre. E agora, ele diz assim, Danyaha te aqueles, Danyaha são abençoados aqueles, não é? Swikrtaha, que foram aceites. Swikrta significa aceitar alguma coisa. Swikaromi significa eu recebo. Swikra significa receber. Então, que foram aceites, que foram recebidos. Patrikrtaha, e que foram transformados em pátrama, em recipientes. Ou seja, foram aceites por si e transformados em recipientes desse néctar que cai da boca do Guru. Estão a ver que bonito? O aluno é o recipiente e o néctar cai ali. O néctar é o Vedanta. E o que acontece a esse recipiente que é o aluno? Se ele quiser, ele pode ser o quê? Fonte de néctar para os demais. Aliás, é o que ele deve ser no dia-a-dia, na sua vida. Vedanta deve expressar-se na sua vida, não é? Mais até do que pelas palavras. E porquê que isso é gatehe? Não é? Gatehi significa destino. Por causa de ter ganho o destino, por causa de ter obtido, por causa da obtenção, kshana, ainda que momentânea, de que ikshana,
do olhar Bhavat seu, por causa de terem ganho o seu olhar. O seu olhar é o quê? O professor olhou para o aluno, viu que era aluno, viu que o aluno estava preparado e diz assim, sim, anda a estudar Vedanta. Né? E olhou para o aluno, considerou-o como aluno e tornou um recipiente deste ensinamento. Não é? Que bonito, não é? Estão a ver a poesia deste autor? É muito linda, as analogias que eles fazem, não é? E agora vamos para o verso 40. Kathantareyam bhavasindhumetam Kathantareyam bhavasindhumetam Kavagatirme katamostyupayah Kavagatirme katamostyupayah Janena kinchit Kripayavamam Prabho Janena kinchit Kripayavamam Bhavo Prabho Samsara dukkha kshatimatanushva Samsara dukkha kshatimatanushva. Então agora o aluno, não é, põe perguntas ao professor e estas perguntas expõem claramente o seu estado de espírito, que é total confusão. Não sabe para onde é que ele há de ir. Tá? Então vejam, primeiro há uma referência à importância do professor, àquilo que o professor faz. Não é? E isso transforma-se em stuti, em elogio. Tá? Então há uma valorização do professor e do papel dele. Não é? E depois há a admissão do estado em que a pessoa se encontra. Honesta. Professor, a minha vida está um caos. Ajude-me. Ok. É assim. Professor, estou aqui numa encruzilhada. E não, professor, como às vezes eu tenho esta pergunta, o que é que se aconselharia a uma pessoa cuja vida está um caos? Estão a ver? A vida da pessoa está um caos e ela imagina um personagem que vai servir de alvo, não é? Para ela ver a pergunta respondida. É como um pretexto, não é? Estão a ver? E a pessoa vai dizer assim, olha, quando essa pessoa vier cá, a gente vê, não é? A gente vê o que ela precisa. Para já, olha. Estão a ver? Então a pessoa é honesta e isto é uma questão também do mimimi do yoga, eu tenho falado nisto, não é? Que é, isto ocorre muito nos meios de meditação e nos meios de yoga, não é? Que é, as pessoas não admitem que estão um trapo, e estão um trapo. Estão a ver? Não admitem, estão um trapo, e, não é? Aquela ideia de que o professor de yoga tem que estar tudo bem para ele, não é? E que ele tem que passar uma imagem de que é perfeito e que ele é a personificação do yogi, não é, ali. Isso é um absurdo. E a pessoa fica ali presa a tentar desempenhar aquele papel, não é? E cada vez mais fica fragmentada. Porque a pessoa é o que é, está um trapo, e passa a imagem de que não é um trapo, não é? E depois tem que sustentar aquela mentira, aquela encenação. Que idiotice, não é? Que idiotice, não é? Lá está, as pessoas querem manter as máscaras, estão a ver? Querem manter as máscaras para passar uma imagem, não é? Carisma, etc, não é? E, enfim. E então o aluno aqui, ele é muito sincero, não é? E diz assim, Katam tareyam bhavasindhumetam, Katam etam bhavasindhum tareyam. Katam como? Tareyam, aí deu atravessar. Como é que é possível atravessar? Etam, este, bhavasindhum, sindhu é oceano. Bhavat, samsara, samsara sagaram. Como é que eu posso atravessar este oceano do samsara? A pessoa, já nadei, já esperneei, já andei à boleia com alguns de boleia, já fui para as Américas, para todo lado, já fui até à Índia, já fui até ao Brasil, não sei o quê. A pessoa, isto ainda não está resolvido com estas viagens, não é? Como é que eu hei de sair disto? Vejam, se vocês pensarem bem, não é? A Terra, com toda a sua vastidão, é um símbolo de aprisionamento. Não é?
Se nós tivéssemos de ser castigados por alguma coisa que fizemos e estar numa prisão, não é? Esta prisão de 5 estrelas que é a Terra é perfeita, não é? O Elon Musk bem tenta sair desta prisão, mas não vai ser, não é? Ele quer formar uma colónia de humanos em Marte, não sei se vocês sabem, não é? Mas essa é a ambição dele, não é? Ele acha possível. Enfim, e como Marte é mais frio, não é? Mercúrio vem de Terra, Marte está mais afastado do Sol do que a Terra. Ele quer pôr espelhos espelhos reflexores na atmosfera para incidirem na superfície de Marte, para que aquilo possa aquecer, para se criarem as condições para a proliferação da vida e se criar uma atmosfera, etc, etc. Então ele não gosta da Terra, não é? Ele quer sair daqui a todo custo. E, não é? E de alguma forma nós estamos aqui presos a este globo, não é? Até pela própria gravidade. Tentem saltar daqui. Não conseguem saltar. Ela puxa-nos para baixo. Já viram? Já viram que ideia genial esta de nos prender aqui todos e nós sentimos que estamos livres? Até começarmos a estudar Vedanta e entendermos que afinal não estamos tão livres. Estão a ver? Que ninguém consegue sair da Terra. Para já ninguém consegue sair da Terra. Estamos aqui. E esta é a escola. E é aqui que nós vamos ter que aprender as duras lições da nossa vida. Isso é o samsara. É aprender lições. Engolir sapos. Até descobrir, não é? Ka va gatihi me. Qual é o meu destino? Não é? Professor, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Como é que vai ser a minha vida? Não é? Afinal de contas, será que vai ser nesta vida ou na próxima vida? Não é? Nós vamos aprender que não há vida realmente. Não é? Nem esta, nem nenhuma. O Atman não nasceu. Nós vamos ver no Upanishad, nós já falamos sobre isso, não é? Muito. E aqui também vamos falar, estejam descansados. Vou ensinar com a mesma devoção, o mesmo empenho. Tá? Katamaha significa qual, ou então qual entre muitos, tem essas duas significados. Não é? Qual entre muitos, asti upayaha, não é? Qual entre muitos asti significa o payaha é o meio para quê? Para sair de samsara. Existe um meio para sair de samsara? Qual é esse meio para sair de samsara? Será que existe? Na jane, eu não conheço. Kinchit, aham, kinchit na jane, eu não conheço nenhum. Se existe, eu não conheço, professor. Não é? Kripaya, por favor. Ava, outra vez o verbo ava. Ava significa proteja-me. Raksha, por favor, proteja. Mama, mim, Prabhu. O que é proteger aqui? Ensina-me. Mostra-me qual é a saída do samsara. Existe uma saída? Então eu quero isso. Por favor, mostre. Eu vou consigo até onde for preciso, mas mostre-me essa saída do samsara. Qual é a saída do samsara? Vedanta. Há outra saída do samsara? Não. Vedanta é a saída do samsara. Porquê? O problema é a ignorância. Que tipo de ignorância? A ignorância sobre a natureza do eu. Logo, a solução só pode ser o conhecimento da natureza do eu. Tá? Isto tem que ficar claro, como as águas cristalinas da Serra da Estrela. Claro, isto é o fundamento do Vedanta. Se isto não está claro, então o Vedanta ainda não é a prioridade última para a pessoa. Tem que ficar claro. Claríssimo. Samsara dukkha kshatim atanushva, efetivo, realiza. Karaya, por favor, torne possível. O quê? Kshatim. Kshatim é nashana, uma destruição. De quê? Samsara dukkha. Da dor do samsara. Qual é a dor do samsara? Nascer. Uma criança já nasce. É difícil, Aliás, já estar ali no ventre deve ser desconfortável para um bebê, que ele está ali quietinho, não é? Não se pode mexer, não é? É desconfortável para a mãe também. Depois nasce e vem para um ambiente tão difícil, não é? E mal nasce, leva logo umas sapatadas. Pumba!
para ver se começa a chorar. Então vejam a transição, não é? Da respiração através do líquido amniótico e do cordão, do líquido não, é do cordão umbilical, que ele recebe oxigênio. O cordão é cortado, ele deixa de receber oxigênio e agora vai ter que respirar por si. A água, o líquido amniótico tem que sair dos pulmões, por isso é que ele leva umas sapatadas para ver se berra, para expulsar o líquido, para os pulmões começarem a respirar. Imaginem o choque. Vocês estarem dentro de água no cantinho, ouviam tudo assim ao fundo, não é? Como se estivessem dentro de um aquário, não é? Tudo ao fundo, quentinho que está, não é? Aquilo deve amortecer lá dentro, eu não sei, mas deve ser assim, não é? A mãe anda e ele deve fazer assim, que a mãe senta-se e ele choque. A mãe deita-se e ele choque, não é? Deve ser assim, tudo deve ser mais lento, porque aquilo amortece lá dentro, não é? E de repente, frio. Oxigênio. Sapatadas. Um ambiente totalmente estranho. Ele nem vê nada. Vê tudo, né, embaçado. As cólicas. Tadinho, os bebês têm muitas cólicas, não é? A insegurança que ele sente quando a mãe não está lá, não é? É muito difícil, vejam. Então só nascer já é um problema. A adolescência é outro problema. A vida de casado é outro problema. Envelhecer é outro problema. As doenças no meio do caminho é outro problema. Os relacionamentos humanos é outro problema. Relacionamentos profissionais é outro problema. Nossa Senhora. Qual é que é a dor do samsara? É tudo isto. Observem a vossa própria vida e vejam. Dá para escrever um livro. Se vocês se focarem nas vossas dores de vida, dá para fazer depois escrevem assim umas frases de autoajuda no final. Pode ser que ganhem milhões de vendas, não é? Todos podem escrever um vídeo, uma biografia. Todos têm páginas e páginas e páginas e páginas e páginas inteiras de dor. Todos. Não há... A começar pelas perdas, a começar pela rejeição do namorado, não é? Aquela paixão do verão que acabou e eu fui para o meu lugar e ela foi para o lugar dela e o sofrimento que foi, não é? Tudo. Vejam. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om